Bom dia, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos no canal do YouTube, estamos na plataforma digital, ministrando a palavra de Deus, orando pelas famílias. Eu peço que vocês compartilhem, orem, dê um like, não esqueça de dar um like ali e vamos, na verdade, semear a boa semente do Evangelho nos corações das pessoas. Esse canal é um canal de responsabilidade, um canal que nós temos como objetivo vidas serem restauradas pelo poder da palavra e também famílias serem edificadas pela oração. Não existe combustível, não existe força motriz, graça, se a gente não caminhar por essas duas vias, a oração e a palavra de Deus, oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra, até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Queridos, nós queremos falar sobre a dualidade da vida cristã e a vida secular. A vida cristã e a vida secular. Às vezes a gente fica nesse pensamento, será que tem como eu ter uma vida cristã e tem como eu também ter uma vida secular de trabalho sem prejudicar a vida cristã? Meus queridos irmãos, se a gente fizermos as coisas com equilíbrio, vai dar tudo certo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós precisamos equilibrar esse tempo. Sabemos que um dia tem 24 horas. Com 8 horas nós vamos cumprir o nosso dever laboral, dever do trabalho. Mas 8 horas nós temos que, pela ciência, descansar, dormir. E aí vai restar 8 horas. Essas 8 horas que restam, você precisa tirar um tempo para Deus. Você precisa tirar meia hora, 1 hora para orar, mais 1 hora ou 2 horas para ler a palavra, para que você venha ser um crente nutrido. Sabe, a planta ela não precisa de ser nutrida com água, a planta não precisa jogar terra, adubo, para que aquela planta fique bem viçosa, bonita, e ela venha dar flores no tempo certo, frutos no tempo certo. Assim é a nossa vida cristã. A gente precisa nutrir a parte espiritual. O homem é composto de 3 coisas. O corpo é a parte exterior, a alma e o espírito. A alma e o espírito precisam estar nutrido, precisa estar regado pelas coisas espirituais. E o corpo precisa do alimento, O corpo precisa do descanso. E a gente precisa conviver, nesta vida com essas dualidades, mas de forma equilibrada a gente vai conseguir vencer. Nós vamos conseguir vencer a carne, o pecado e o mundo com uma vida voltada para Deus. Meus queridos, Eclesiastes capítulo 4, para a gente basear essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Melhor serem 2 do que 1, porque terá melhor paga no seu trabalho. Meus queridos, a gente precisa de trabalhar. Ao mesmo tempo, nós precisamos de nutrir a nossa vida espiritual dentro da igreja. A gente precisa trabalhar para a gente poder trazer o sustento para a nossa casa. A gente precisa da igreja, porque nós não somos daquela teoria dos desigrejados. Eu congrego em casa eu oro, em casa eu consagro. Não, a igreja ela é um corpo místico de Cristo.
E esse corpo precisa estar em funcionalidade. Não tem como a mão ficar fora do corpo, como o pé ficar fora do corpo. O corpo, então, se ele estiver fora, uma parte do corpo, um membro do corpo que estiver fora do corpo, aquela parte está morta. Assim é a nossa vida. Nós precisamos de adorar a Deus no nosso individual. Claro, em nossa casa nós precisamos adorar a Deus, mas a gente precisa do corpo, né? Porque é através do corpo que vai haver crescimento. É lá na lavoura que Deus vai derramar a chuva. É lá na lavoura que Deus vai adubar a terra. É lá na lavoura, que é a igreja, que Deus vai tirar os ramos que estão desnutridos, para que a árvore possa crescer mais. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa saber que a igreja é de suma importância para a nossa vida. Só que como cidadãos, como pai de família, mãe de família, a gente também precisa trabalhar para trazer o alimento para nossa casa, para cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos são de nossa responsabilidade criá-los, né? Trazer o alimento, dar um estudo para eles, trazer o alimento para que eles venham se nutrir e serem uma família equilibrada. O texto está dizendo aqui no capítulo 4 de Eclesiastes: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Eu quero aqui dizer que há uma importância da gente valorizar o próximo. Eu preciso valorizar a igreja. Da mesma forma, a igreja precisa se preocupar com os membros. Da mesma forma, a esposa precisa amar o esposo e cumprir com seu papel de esposa, e o esposo também cumprir com seu papel de marido. Eu preciso valorizar o patrão e o patrão precisa me valorizar. O pai precisa amar o filho e o filho deve honrar o pai. É isso? Então, se a gente viver numa sociedade que cada um cumpra bem o seu papel, nós teremos resultados significantes, né? Nós produziremos muito mais. A família vai ter um crescimento sobrenatural se cada um cumprir o seu papel. Aí o texto prossegue dizendo: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Não adianta, meus queridos, a gente ter aquele ego, aquele orgulho de acharmos que sozinho nós vamos conseguir vencer as lutas e as dificuldades. Nós devemos olhar até mesmo para a Trindade. 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. O Pai cria, o Filho executa as obras da criação e o Espírito Santo, ele dá a vida. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, quando esteve na terra, ele disse: eu e o Pai somos um. Somos 2 ou 3 que na verdade se transformam em um, porque os 3 estão no mesmo propósito, os 3 estão na mesma causa, os 3 estão trabalhando para o mesmo projeto. Assim é, irmãos. O versículo 10 vai dizer: olha, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se ele estiver só, se ele cair, quem vai levantar? Se ele não tiver assistência espiritual, se ele não tiver assistência do pastor, se ele não tiver assistência da oração de alguém. Por isso que às vezes
Por isso que às vezes a gente precisa fazer a oração intercessória, né? Às vezes nós oramos mais por nós. Nós queremos o venha a nós. Nós queremos que Deus abençoe nossa casa. Mas quando chega na parte de nós orarmos por nossos irmãos, nós esquecemos. Então, neste dia, o que Deus está falando no meu coração, que a gente precisa valorizar também o próximo, porque juntos se tornamos mais fortes. Versículo 11 vai dizer: também se dois dormirem juntos, né, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? Se dois estiverem dormindo juntos num frio de 5 graus, 10 graus abaixo de zero, não vai ser mais fácil de se aquecer, né? Mas se ele estiver só, como que vai se aquecer? Se a gente estiver longe de Deus, como nós iremos nos aquecer? Como que a gente vai ter esperança da volta de Cristo? A gente precisa estar próximo dele. A Bíblia vai dizer: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, através dessa palavra, está falando com você, está falando com a sua família, né? Às vezes estamos dentro de casa, mas às vezes nós nos sentimos só. Estamos no seio da nossa família, mas às vezes estamos nos sentindo só. Às vezes dentro da igreja estamos sentindo só. Reino dividido não subsiste. Que neste dia, através dessa palavra, você possa fazer a sua parte, né? E ir atrás daquele que na verdade, você está negligenciando ele. Cumpra o seu papel de cristão. Vá até a ele. Eu me lembro de um testemunho de um homem muito conhecido na história. Ele começou a observar a igreja e ele foi para um culto e era muito frio nesse dia. Só que aí ninguém deu atenção, ele estava na parte de fora do pátio da igreja, ninguém convidou ele para entrar para a igreja, ninguém deu a ele um cobertor. Ele tinha muito desejo de ser cristão. Aí ele fez várias visitas nas igrejas e ele foi só observando o comportamento dos cristãos, dos crentes. E aí ele chegou à conclusão: o Cristo que o cristão prega é verdadeiro, e nele eu acredito, mas a vida que os crentes levam, o evangelho que eles pregam é verdadeiro, mas a vida que eles levam, o testemunho que eles dão, na verdade não condiz com o que eles pregam. Então, irmãos, às vezes nós estamos longe daquilo que pregamos, que anunciamos. Estamos longe, estamos honrando a Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Mas nesse dia nós podemos consertar isso e voltar a viver a prática do verdadeiro cristianismo. Aí versículo 12 vai dizer: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras fica mais difícil de quebrar. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ó, irmãos, uma família unida, uma igreja unida, uma sociedade unida, um povo unido, no propósito, irmão, ninguém vai subsistir, né? Então, meus queridos irmãos, vamos tampar as brechas, vamos levantar muros de proteção espiritual para que o inimigo não venha roubar os valores da vida cristã. Deus é conosco, mas nós também precisamos do próximo, da igreja, precisamos do pastor, o pastor precisa do membro, precisamos do patrão, o patrão precisa do empregado, né? Todos nós precisamos uns dos outros. O paciente precisa do médico, o médico precisa do paciente. Todos nós aqui na terra, nós devemos entender que uma vida só, né? Uma vida só é uma vida de derrota.
mas se a gente estivermos próximo de Deus, automaticamente teremos vitória na nossa vida. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Vamos nesse momento orar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor nosso Deus, vamos pedir a Deus pela vida de cada um de vocês. Compartilhe, dê aquele like e ore por nós. Aleluia, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Oremos pela Marilene Souza, pela vida do Alvino. A Marilene é uma bênção, meus queridos irmãos. A Marilene é uma mulher de Deus. Ela está sempre aí mandando mensagem, dando aquele like, curtindo, compartilhando. Deus abençoe sua vida, Marilene. Deus abençoe o Alvino, seu esposo, a Kathleen, a Caroline, o Ezequiel e toda a família. E Deus te abençoe e te dê unção e graça diante dos adolescentes aí no Carolina. Deus abençoe Saulo Araújo. Saulo Araújo, Deus te abençoe e te dê vitória, meu querido. Você é uma bênção. Você tem uma voz ungida, né? Você é um instrumento nas mãos de Deus, Saulo. Continue deixando Deus te usar. Deus abençoe sua família, sua esposa, seus filhos e toda a sua casa. Oremos também pelo Gilson Medeiros de Brito. Ele está dizendo, glória a Deus, Deus abençoe esse trabalho e a vida do pastor e família. Deus abençoe sua esposa, Gilson, a Vitória, sua filha e a sua esposa, Nayara. Deus continue te usando. O Gilson, irmãos, se você quiser convidar o Gilson para ministrar a palavra, o Gilson é um pregador de mão cheia. Ele é auxiliar do pastor Eliel aí no Carolina, aqui na cidade de Itaquá. Deus abençoe o Gilson Medeiros de Brito. Juvenal Gonçalves de Oliveira. O Juvenal costuma dizer, é bênção sobre bênção. É verdade, Juvenal. É bênção sobre bênção. Deus abençoe sua vida, Juvenal. O seu filho Eric, que a mão do Senhor esteja sobre ele. O Eric também é uma bênção. Laura Zamboni, o Edismário e toda a família. Deus abençoe o Roberto Gomes. Ele está dizendo, bom dia, pastor. Bom dia, Roberto. Deus te abençoe. Vera Lúcia, ela diz assim, peço oração pela minha vida espiritual, minha família e o meu casamento. Estaremos orando pela família. É a célula mãe da sociedade. A família está sendo massacrada, a família está sendo... Os valores da família estão sendo invertidos, mas nós cremos ainda que a família é uma instituição divina, embora sendo humana, mas tem a bênção de Deus. Portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Deus abençoe sua vida espiritual, Vera Lúcia, e Deus abençoe a sua família. Eduardo Maia, Deus abençoe, Eduardo, a sua família. Deus abençoe a Maria Eduarda, sua filha, o Gabriel, seu filho, e Deus abençoe a Eliane, a sua esposa. Que a bênção de Cristo esteja contigo, Eduardo Maia. Aonde você for, onde você pisar a planta dos pés, o que você fizer, que Deus possa estar assinando embaixo, te dando vitória em nome de Jesus, em tudo. Deus é contigo, Eduardo. Creia nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos aqui também orando pela vida do Arnaldo Alves Machado. Ele está dizendo, eu vou ler aqui a mensagem do Eduardo, do nosso querido, aleluia, Arnaldo. Paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e pastor Odair Correia, cada dia aprendendo mais e mais com as suas pregações. Chuva de bênção na sua vida e na vida da sua família.
Que Deus te abençoe, que Deus venha salvar os seus irmãos, guardar os seus pais, que Deus venha guardar a Aline, que Deus venha guardar o Rian e a Zislane, né? Toda a sua família que é bênção na minha vida. Exilda Maria, ela está dizendo: peço oração pelos meus filhos, sobrinhos e neta, oração pela minha saúde, minha filha Priscila, que está sofrendo de depressão. Vamos continuar orando, irmãos, pela filha da irmã Exilda, que está com depressão, né? Estamos vivendo neste século a depressão chamada a doença do século, irmãos. Mas a depressão não faz parte da vida da Priscila. A depressão veio até ela, mas ela tem que sair do corpo da Priscila. Quantos acreditam, irmãos, que o nosso Deus, ele cura de depressão, cura o câncer, cura a AIDS, né? Cura todo tipo de enfermidade no coração, no pulmão. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Vanderlei de Jesus, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Odaí, Deus vos abençoe poderosamente. Vanderlei, vamos orar, continuar orando pela vida da sua esposa Luciana, sua filha, glória ao nome de Jesus, Esté, Damaris e também o Tiago, e orando também pela Sainha e também a Rafaela. Rafaela, Deus te abençoe. Estou tentando aqui achar o nome completo da Rafaela, né? A Rafaela é uma bênção de Deus. Nós amamos a Rafaela e Deus, ele é poderoso para te dar vitória em todas as áreas da sua vida, Rafaela. Deus é contigo, tá bom? Tudo que você colocar as mãos, que Deus, ele possa colocar junto contigo. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, que Deus venha colocar contigo. Há um cântico novo, há uma promessa descendo sobre a sua vida, né? Deus é o Deus a Bíblia vai dizer que assim, que a glória da segunda casa será maior, Rafaela, do que a glória da primeira casa, diz o Senhor dos exércitos. Deus abençoe Vanderlei e sua família. Deus abençoe a nossa querida irmã Isabel Bandeira, o Agenaldo, pastor Odiberto, pastor Hélio, irmã Belcholina, irmão Nazareno, a irmã Márcia e toda a obra do Senhor aí na cidade amada de Uberaba. Deus abençoe a vida de vocês, o estado de Minas. Silvio Souza, ora pela minha esposa Regiane. Vamos orar. Elcimar Teixeira está dizendo amém, louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, Elcimar, a irmã Analice, sua esposa, seu filho Samuel e Isaac. Marli Araújo Cabral. Marli Araújo Cabral é uma bênção. Que Deus, irmã Marli, venha te abençoar desde as portas da sua casa até os fundos da sua casa. Cada quarto que Deus possa visitar, as suas mãos, dando habilidade como deu a Dorcas. Lembra de Obed-Edom, que guardou a arca da aliança dentro da sua casa, e 3 meses o Senhor abençoou a vida de Obed-Edom. Que Deus também te abençoe em tudo, irmã Marli Araújo Cabral. Ore por esse canal, compartilhe, dê um like e coloque uma semente nesse ministério, que com certeza Deus vai retribuir na sua vida 4 vezes mais. Silvio Souza, ele está dizendo que o Senhor venha abençoar a vida do pastor, que esse canal de bênção venha crescer cada vez mais, que venha alcançar vidas. Ele está dizendo: a paz do Senhor, homem de Deus. A paz do Senhor, Silvio. Deus abençoe a Maria Gomes. Ela não mandou nenhuma mensagem hoje no chat do canal, mas Deus abençoe a Maria Gomes, o Rafael, a Mireles. Deus abençoe também o Rafael, ele é motorista de aplicativo, a Mirelle também. Deus abençoe o Eliseu, a sua família.
motorista de aplicativo. Deus abençoe os motoristas de ônibus. Deus abençoe o Felipe, pregador. A Giovana, também preletora, profetiza, serva de Deus, congrega aqui no Monte Belo. Deus abençoe as pessoas do estado de Minas. Deus abençoe quem está conectado no estado da Bahia, quem está conectado em Pernambuco, no Piauí. Deus abençoe quem está conectado em todos os estados do Nordeste, do Norte, Amazonas, Pará. Deus abençoe o Jerry Feitosa lá no estado do Pará. Deus abençoe os irmãos aqui da região Sudeste, né? Minas Gerais, já falei, São Paulo é onde nós estamos inseridos, o estado do Rio de Janeiro, que a mão de Deus esteja com os irmãos carioca. Deus abençoe o estado do Tocantins, Goiás, que a mão de Deus esteja presente em todos os estados brasileiros. Que Deus abençoe o pastor Janilton Maciel, ali na Irlanda. Deus abençoe o pastor Júnior, ali na França, Orleans. E Deus abençoe o pastor Júlio, a sua esposa Eliane, ali na Suíça. E os meus companheiros Leides, Valdélio, Henderson, Oséias, cada um com as suas esposas. O pastor José Maria, pastor Rodrigo Vieira, lá na cidade do Porto. Que Deus abençoe a vida da Lais, a sua esposa Rodrigo, seu filho Ezra e toda a sua família. Que a bênção de Cristo esteja sobre a vida do nosso querido pastor Elifelete, pastor Elias, pastor Luciano, pastor Deci, pastor Jean. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pastor José Pereira, missionário Israel. Deus abençoe a Kelly, a sua esposa, os seus 2 filhos, né, que estão constantemente trabalhando para Jesus, a Nicole Clay e o Pablo Francesco, né? São os filhos do Israel missionário que teve na Itália fazendo um grande trabalho para Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, que a tua boa mão esteja conduzindo as nossas vidas na tua presença. Nos dê vitória em tudo, cobre-nos com teu sangue, nos livra de todo mal. Que a tua boa mão, Senhor, esteja conosco, nos ajudando e nos fortalecendo de todo mal. Guarda a minha casa, os meus filhos, cada nome aqui citado. Abençoe a família do Silvio, da Marli Araújo Cabral, do Elcimar Teixeira, do Vanderlei de Jesus, a Exilda Maria, a Priscila, que está com depressão. Que toda depressão possa sair do corpo da serva da Priscila, em nome do Senhor dos Exércitos. Espírito de depressão, desaloje do corpo e que haja no coração dela a paz, assim como Davi tocava a harpa e o Espírito saía da vida de Saul. Que o Senhor nosso Deus possa dar alívio na mente, no coração da Priscila, para a glória do nome de Jesus. A família do Arnaldo, que o Senhor esteja abençoando. A família do Eduardo Maia, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do servo do Senhor, seu filho, sua filha e a sua esposa. A Vera Lúcia, o Roberto Gomes, o Juvenal, o Eric. Que a mão de Cristo esteja sobre a vida do Eric, dando vitória e dando saúde para a glória do nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gilson Medeiros de Brito, o Saulo Araújo, a Marlene ou Marilene Souza. A Marlene abençoe também, meu Deus, o canal. Senhor Jesus Cristo, que esse canal possa chegar, Senhor, atravessar fronteiras, e aonde a nossa oração chegar, o Senhor esteja renovando vidas, restaurando casais, restaurando famílias, levantando pastores, obreiros, levantando membros, congregados, levantando, Senhor, aqueles que estão afastados do teu caminho, que eles encontrem Jesus, que eles encontrem a paz, que eles encontrem, Senhor, o verdadeiro amor, o amor de Cristo que excede todo entendimento. Deus, trabalhe em nós, para depois trabalhar através de nós. Queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Abrace o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, sua esposa, seu esposo e tenha um dia excelente na presença de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.